Nunca mais sozinho, a promessa de Jesus para vencer a solitude. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18, 19. Prezado irmão em Cristo, com o coração aberto, receba as boas-vindas ao nosso estudo semanal com a palavra, aqui no canal Ecos do Leão. Vamos tocar em uma ferida profunda da alma moderna, a solidão. Você já se sentiu solitário mesmo estando rodeado de pessoas? Essa sensação de abandono, de ser um órfão emocional em um mundo barulhento, é paralisante. O silêncio dentro de nós ecoa mais alto que qualquer conversa superficial. A conexão humana, tão desejada, parece fugaz, deixando um vazio persistente. A ironia da vida contemporânea é que, em uma era de hiperconexão digital, muitos se sentem mais isolados do que nunca. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de alegria e pertencimento, mas a realidade interna pode ser assustadoramente diferente. Essa agonia da separação, esse desejo intrínseco por um laço genuíno, é uma experiência quase universal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz uma promessa que anula a solidão para sempre. Hoje, em João 14, 18, 19, ele nos diz: não vos deixarei órfãos. Este estudo é a sua cura para a solitude. Descubra a profunda verdade de que pela sua vida em nós, a presença constante de Jesus torna impossível que você se sinta abandonado. Jesus sabia que o nosso maior medo era o abandono. Ele conhece as nossas dores e nos oferece um remédio infalível. Ele não veio para nos deixar entregues à deriva, mas para nos resgatar e nos fazer participantes de uma vida plena e conectada. A promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos, nos leva a uma compreensão mais profunda do que significa essa palavra. Órfão, no grego original, órfanos, essa ideia vai além da perda literal de pais. Ela abrange um estado de desamparo total, de desproteção, de ser deixado sem apoio, sem um lar seguro. É a sensação de estar exposto às intempéries da vida sem ninguém que vele por você. Imagine os discípulos, reunidos com Jesus no cenáculo. A atmosfera estava carregada de apreensão. Jesus acabara de anunciar sua partida iminente, sua crucificação. Para eles, isso significava a perda do Mestre, daquele que era seu guia, seu protetor, seu tudo. O medo que tomou conta deles era palpável. Era o medo primordial de serem deixados sozinhos em um mundo hostil. Eles se sentiam como crianças órfãs, perdidas e assustadas, sem saber para onde ir ou quem procurar. Essa angústia que os discípulos sentiram naquele momento é a mesma raiz do sentimento de solidão que muitos de nós experimentamos hoje. A solidão não é apenas a ausência de pessoas ao nosso redor. É, em sua essência mais profunda, um sentimento de orfandade espiritual e existencial. É a sensação de não ter um porto seguro, de não pertencer a lugar algum, de estar sem um refúgio onde possamos ser verdadeiramente amados e cuidados. Esse desamparo pode se manifestar de diversas formas. A sensação de invisibilidade, a dificuldade em se conectar genuinamente com os outros, ou a crença de que, no final das contas, estamos sozinhos em nossas lutas. A palavra órfão ecoa essa fragilidade humana, esse anseio por segurança e por uma presença que nos sustente em todos os momentos. Jesus, ao usar essa palavra, tocou na ferida mais sensível da alma humana e se propôs a ser a cura definitiva. No coração da despedida de Jesus, entre o peso da iminente cruz e a dor da partida, ele pronuncia uma declaração que não apenas alivia o medo imediato de seus seguidores, mas redefine completamente a natureza de seu relacionamento com eles e, por extensão, conosco. A promessa: não vos deixarei órfãos. Essa não foi uma simples consolação superficial.
Jesus não estava apenas oferecendo palavras de conforto para suavizar a ausência física que ele em breve enfrentaria. Pelo contrário, ele estava anunciando uma transformação radical na forma como ele estaria presente. Para os discípulos, a conexão com Jesus era palpável, visível. Eles o viam, o ouviam, sentiam sua presença física ao lado deles. A ideia de sua partida física era um golpe devastador, pois parecia significar o fim dessa interação direta e íntima. No entanto, a promessa de Jesus transcende a dimensão física. Ela aponta para uma nova maneira de ser e de estar presente. Ele não estava se ausentando, mas se tornando acessível de uma forma ainda mais profunda e abrangente. A promessa "não vos deixarei órfãos" é a base para a superação da solidão, porque ela muda fundamentalmente a nossa perspectiva sobre o que significa estar acompanhado. Não se trata mais da presença física, mas de uma comunhão que transcende o espaço e o tempo. Jesus estava dizendo: vocês pensam que a minha partida significa abandono, mas na verdade ela abre portas para uma presença mais íntima e constante. Eu não os deixarei desamparados, entregues a si mesmos. A minha conexão com vocês se tornará ainda mais intrínseca, mais parte de quem vocês são. Essa declaração é um convite a abandonar a dependência da presença visível e a abraçar a realidade de uma companhia inabalável. É uma promessa de que a nossa relação com Ele não será quebrada pela distância, mas fortalecida por uma nova forma de intimidade que assegura que, independentemente das circunstâncias, nunca estaremos desamparados. Essa é a radical redefinição do relacionamento, a garantia de que a solidão não terá mais domínio em nossas vidas. A promessa de Jesus, "não vos deixarei órfãos", encontra sua primeira e mais poderosa manifestação no envio do Consolador, o Espírito Santo. É crucial entender que o Espírito Santo não é um substituto de segunda categoria, uma solução paliativa para a ausência de Cristo. Pelo contrário, ele é a própria presença pessoal e ativa de Jesus em nós, habitando em nosso interior. A solidão é vencida, não pela mera presença de outras pessoas em nosso entorno físico, mas pela morada divina em nossa alma. Jesus, antes de sua ascensão, preparou seus discípulos para essa nova realidade. Ele explicou que, embora ele partisse fisicamente, ele enviaria o Espírito para estar com eles, neles. Este Espírito é descrito como o Paracleto, uma palavra grega rica em significado. Um consolador, um ajudador, um conselheiro, um advogado. É aquele que vem para o nosso lado para nos dar força, conforto e sabedoria. Sua presença em nós é a erradicação fundamental do sentimento de abandono. Quando o Espírito Santo habita em um crente, o vazio que a solidão cria começa a ser preenchido. Não é mais uma questão de procurar companhia externa para preencher um buraco, mas de ter a própria fonte de toda a companhia e amor residindo em nosso ser. O Espírito Santo nos lembra constantemente do amor de Deus, nos guia em verdade, nos conforta em nossas aflições e nos capacita a viver uma vida que honra a Cristo. Essa habitação do Espírito Santo transforma a experiência da solidão. Os momentos de quietude não são mais vazios, mas oportunidades de comunhão íntima com Deus. A ausência de outras pessoas não se traduz mais em desamparo, pois sabemos que estamos conectados à mais íntima e amorosa presença. O Espírito age como uma ponte viva entre nós e o Cristo ressuscitado, tornando sua proximidade uma realidade constante e palpável em nossas vidas. Ele é a garantia viva de que, mesmo quando nos sentimos isolados do mundo, nunca estamos sós em nosso caminhar. Mergulhando mais fundo na promessa de Jesus, chegamos ao versículo que declara: "Porque eu vivo e vós vivereis".
Esta declaração não é um simples desejo ou uma esperança distante, é uma profunda teologia da união que define a existência do crente. A mesma vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos é agora a vida que reside em nós. Isso, meus amigos, torna a solidão, em seu sentido mais absoluto de abandono existencial, uma impossibilidade teológica para o crente genuíno. Pense nisso. Se Jesus vive e a sua vida divina está intrinsecamente ligada à sua, como você poderia verdadeiramente estar desamparado? A vida que ele conquistou na cruz e na ressurreição não é algo que ele nos dá como um presente externo e separável. É uma vida que ele compartilha conosco, nos tornando participantes de sua própria vitalidade. É como se o rio da vida divina, que emana dele, agora fluísse através de nós. Quando essa verdade se enraiza em nós, a solidão perde seu poder de nos definir. A sensação de que estamos sozinhos em nossas lutas, de que ninguém entende nossas dores, se desfaz diante da realidade de que o próprio Cristo, que compreende tudo, vive em nós. Sua vida em nós é a garantia de que não estamos apenas acompanhados, mas que nossa existência está entrelaçada com a dele. Essa inseparabilidade significa que a nossa existência, a nossa esperança, a nossa força, tudo isso está ancorado na vida eterna que é Jesus. Se ele vive e sua vida pulsa em nosso coração, o vazio da solidão não pode ter domínio. A vida transbordante que recebemos nele é a antítese da desolação. É uma vida vibrante, plena e conectada, mesmo em meio às provações. A solidão pode tentar nos convencer de nossa separação, mas a vida de Cristo em nós testemunha a nossa união indissolúvel. Portanto, não somos apenas companheiros de viagem, somos coparticipantes da mesma vida eterna. Jesus disse algo enigmático, mas profundamente revelador. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Essa distinção é fundamental na luta contra a solidão. O mundo, em sua busca incessante por alívio e companhia, procura em coisas visíveis, nas multidões que formam, nas posses que acumulam, nas relações superficiais que cultivam. Mas essas soluções são efêmeras e muitas vezes aumentam a sensação de vazio quando falham. Em contraste, nós que cremos somos agraciados com uma visão espiritual. Através da fé, podemos ver a presença constante de Jesus, mesmo quando ele não é visível aos olhos do mundo. Essa percepção não é uma ilusão ou um devaneio. É uma realidade espiritual que podemos cultivar ativamente. É sentir o seu conforto em nossos momentos de dor, ouvir a sua voz suave em nosso coração em meio ao barulho do mundo e experimentar a sua companhia em nossa solidão. Essa visão não se manifesta como uma aparição física, mas como uma consciência íntima e pessoal. É saber que enquanto o mundo busca aparências, nós sabemos que ele está ali, um refúgio seguro em toda circunstância. A ausência física de Jesus não deve nos enganar. A sua promessa é de uma presença transformadora, acessível de maneiras que o mundo material não pode compreender. Para cultivar essa percepção, é preciso um esforço intencional. Significa aprender a aquietar o ruído interno e externo para ouvir a sua voz. Significa confiar em sua promessa e não se deixar abater pela ausência de evidências físicas. É como um amigo que, mesmo distante, envia cartas e mensagens, mantendo a conexão viva e fortalecida. A fé nos permite ler essas mensagens espirituais, sentir o amor que elas carregam e ter a certeza de sua presença contínua. A diferença entre a visão do mundo e a nossa reside na fonte. O mundo busca satisfação em um poço que seca. Nós encontramos plenitude na fonte da vida que nunca se esgota. A capacidade de ver Jesus em nossa realidade diária é o nosso escudo contra a solidão, a garantia de que, mesmo em isolamento aparente, estamos em comunhão constante com aquele que é a nossa força, nosso consolo e nossa eterna companhia.
A promessa de Jesus não é apenas sobre companhia, é sobre a profunda reafirmação da nossa identidade. A solidão muitas vezes surge de uma identidade mal compreendida, de um sentimento de desvalor ou de desamparo. Mas o remédio mais poderoso que Cristo nos oferece é o reconhecimento de quem somos nele. Não mais órfãos desamparados, mas filhos amados do Pai Celestial. A palavra órfão carrega um peso de abandono, de não pertencer a lugar algum. No entanto, quando aceitamos a obra redentora de Cristo, somos adotados na família de Deus. O relacionamento que Jesus descreveu no cenáculo, onde ele prometeu não nos deixar órfãos, é a porta de entrada para essa nova identidade. Ele nos chama de amigos e, mais ainda, de filhos. Essa filiação é um antídoto natural e poderoso contra o sentimento de abandono. Ser um filho amado significa que não estamos sujeitos aos caprichos da sorte ou às inconsistências do mundo. Temos um Pai que nos ama incondicionalmente, que zela por nós, que tem planos para a nossa vida. A mesma vida que Jesus compartilha conosco é a que Ele mesmo recebeu do Pai, estabelecendo um elo eterno e inquebrável entre nós e a divindade. Essa ligação garante que somos amparados, que nossas necessidades são conhecidas e supridas e que estamos seguros em seu cuidado. Quando essa verdade de filiação se torna o alicerce da nossa existência, o sentimento de solidão perde sua força. Não buscamos mais a validação externa ou a companhia para preencher um vazio que, na verdade, é o resultado de uma identidade incompleta. Em vez disso, encontramos nossa plenitude e segurança no amor do Pai e na comunhão com Cristo. Saber que somos parte de uma família celestial, amados e valorizados, nos liberta da ansiedade do abandono e nos capacita a viver com confiança e propósito. Essa é a transformação que a identidade de filho amado opera em nós, dissipando as sombras da solidão. Mesmo com a promessa de Cristo e a certeza de sua presença, é inegável que a solidão pode persistir de maneiras complexas. É importante examinar a anatomia desse sentimento para compreendê-lo melhor. Porque mesmo cercados de pessoas ou em relacionamentos aparentemente sólidos, podemos nos sentir profundamente sós. Uma das principais razões é a superficialidade das interações. Em um mundo focado na imagem e na perfeição, muitas vezes evitamos a vulnerabilidade. O medo de sermos rejeitados ou incompreendidos nos leva a construir muros, impedindo que conexões genuínas floresçam. Essa ausência de profundidade em nossos relacionamentos cria um isolamento interno, onde nos sentimos sozinhos, mesmo em meio a uma multidão. Experiências passadas de rejeição ou abandono também deixam cicatrizes profundas. Essas feridas podem nos tornar mais cautelosos, mais propensos a nos fechar e a desconfiar da possibilidade de conexão real. A mente, então, começa a criar narrativas de desvalor e de que somos indignos de amor e pertencimento, alimentando ainda mais o ciclo da solidão. A influência de um mundo cada vez mais individualista não pode ser ignorada. Somos incentivados a sermos autossuficientes, a buscar sucesso e realização pessoal acima de tudo. Essa ênfase no eu pode nos afastar da importância vital da comunidade e da interdependência. A solidão, nesse contexto, torna-se um sintoma de um afastamento da nossa natureza intrinsecamente social e relacional. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo para superá-los. Reconhecer que a solidão pode ter raízes em medos internos, experiências passadas ou nas pressões sociais, nos permite abordá-la com mais clareza e compaixão. É um convite para olhar para dentro, não para nos afundarmos no desespero, mas para entendermos as áreas em que a promessa de Cristo pode trazer cura e restauração, dissolvendo as camadas que nos impedem de experimentar a sua presença e a conexão que Ele oferece. A forma como abordamos o sentimento de solidão é profundamente influenciada pela nossa mentalidade.
Existe uma distinção clara entre a mente do mundo e a mente do crente quando se trata de buscar preencher o vazio. A mentalidade mundana frequentemente busca satisfação em distrações externas, em atividades que oferecem um alívio temporário, mas que acabam por agravar o sentimento de solidão a longo prazo. A mente do mundo, quando confrontada com a solidão, tende a buscar o preenchimento em prazeres imediatos, redes sociais com suas conexões virtuais superficiais, entretenimento incessante, bens materiais que prometem felicidade. Essas soluções agem como um analgésico, mascarando a dor sem tratar a causa. Elas criam uma ilusão de plenitude, mas quando a distração acaba, o vazio retorna, muitas vezes maior do que antes. O perigo reside em se tornar dependente dessas fugas temporárias, perdendo a capacidade de enfrentar a realidade e de buscar uma cura duradoura. Em contrapartida, a mente do crente, ancorada na promessa de Jesus, busca essa plenitude internamente. Em vez de fugir da solidão, o crente é incentivado a voltar-se para a fonte inesgotável de companhia e amor, Cristo. A quietude, que para o mundo pode ser aterradora, torna-se um espaço sagrado para a comunhão com Deus. As dificuldades não são vistas como motivos para desespero, mas como oportunidades para fortalecer a fé e para experimentar a força que vem do alto. Essa mudança de perspectiva é radical. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de reorientar a busca por significado e satisfação. Em vez de procurar fora, o crente aprende a olhar para dentro, para o Espírito Santo que habita nele, descobrindo que a verdadeira fonte de contentamento e pertencimento reside em seu relacionamento com Deus. É um convite a confiar que a presença de Cristo é suficiente, que Ele é o único que pode verdadeiramente preencher o vazio da alma. Ao adotar essa nova perspectiva, o crente transforma a solidão de um inimigo em uma aliada, um convite à intimidade com o divino. A promessa de Jesus de não nos deixar órfãos é poderosa, mas para que ela transcenda a teoria e se torne uma realidade vivida, é preciso aplicá-la ativamente em nosso dia a dia. Como podemos cultivar essa consciência constante da presença de Cristo? Primeiro, através de diálogos íntimos com o Espírito Santo. Não se trata de recitar orações formais, mas de conversar com Ele como conversaríamos com um amigo íntimo. Compartilhe seus pensamentos, suas preocupações, suas alegrias, seus medos. Pergunte por sua orientação. Busque seu conforto. O Espírito Santo está sempre presente, ouvindo e pronto para responder de maneiras que muitas vezes são sutis, mas profundas. Em seguida, vamos abraçar os momentos de solidão como oportunidades de devoção. Em vez de temer esses períodos de quietude, veja-os como convites para se aprofundar em seu relacionamento com Deus. Em vez de procurar preencher o silêncio com ruído externo, use-o para ouvir a voz suave de Deus, para meditar em sua palavra, para simplesmente estar em sua presença. Esses silêncios fecundos são essenciais para fortalecer sua conexão com Ele. Além disso, a busca ativa pela comunhão com a família espiritual é fundamental. Embora a presença divina seja pessoal, ela também se manifesta na comunidade de fé. Compartilhar suas lutas e vitórias com outros crentes, orar uns pelos outros e encorajar-se mutuamente são práticas que combatem o isolamento. A solidão crônica muitas vezes é um reflexo do nosso afastamento da comunidade que Cristo estabeleceu para nós. A ênfase aqui é em transformar a solidão de um inimigo que devemos evitar em uma aliada que nos aproxima de Deus. Quando enfrentamos momentos em que nos sentimos sozinhos, podemos escolher conscientemente voltar nosso coração para o Espírito Santo. Essa atitude intencional de buscar sua presença transforma a experiência, fazendo com que a solidão não seja mais um fardo, mas um portal para uma comunhão mais rica e profunda.
A vida de Cristo que habita em nós não é um tesouro a ser guardado egoisticamente. Ela é destinada a ser compartilhada. Compartilhar essa vida com outros crentes é um dos antídotos mais poderosos contra o isolamento e a solidão. A solidão crônica, muitas vezes, é um resultado do isolamento autoimposto ou da falta de conexões autênticas. Este capítulo nos incentiva a praticar a vulnerabilidade dentro da comunidade de fé. Em vez de mascararmos nossas lutas, devemos nos sentir seguros para compartilhar nossas dores, nossos medos e nossas esperanças com irmãos e irmãs em Cristo. Essa abertura cria um ambiente de confiança e apoio mútuo, onde podemos experimentar o amor de Deus manifestado através das pessoas. A comunhão autêntica envolve mais do que apenas estar fisicamente presente. Trata-se de compartilhar genuinamente as experiências de nossa jornada com Deus. Quando compartilhamos como Ele tem nos guiado, como tem nos fortalecido e como tem suprido nossas necessidades, edificamos uns aos outros e testemunhamos o poder de sua presença em nossas vidas. Essa troca de experiências divinas fortalece os laços e dissipa a sensação de que estamos sozinhos em nossas lutas. Lembremos-nos de que todos somos parte da mesma família de Deus, filhos do mesmo Pai. Essa unidade espiritual é um presente precioso que nos capacita a estender o amor de Cristo para além de nós mesmos. Ao compartilharmos a vida que recebemos de Cristo, não apenas enriquecemos a vida dos outros, mas também expandimos nossa própria experiência de comunhão e pertencimento. A família espiritual é o lugar onde a promessa de Jesus de não nos deixar órfãos encontra uma expressão visível e tangível, um refúgio onde o amor de Deus é sentido e compartilhado. Chegamos ao clímax de nossa jornada e a mensagem é clara. A promessa de Jesus para vencer a solidão não é uma esperança distante, mas uma realidade que podemos e devemos viver plenamente. A certeza da presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo, é a nossa bandeira. Não precisamos mais temer o desamparo, pois estamos intrinsecamente ligados à fonte de todo amor e companhia. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos tenta convencer de que estamos sozinhos em nossas batalhas, mas a verdade divina ecoa mais alto. Somos filhos amados, coparticipantes da vida de Cristo, e nunca estamos mais sós do que quando nos afastamos dele. Que este estudo seja um chamado à ação final, não apenas para ouvir, mas para viver essa promessa a cada dia. Compartilhe este vídeo com todos aqueles que você sabe que estão lutando contra a solidão. Deixe um comentário abaixo expressando sua fé em Cristo como sua companhia constante. Diga: Cristo é minha companhia eterna. Engaje-se com o canal, inscreva-se para mais ensinamentos que fortalecerão sua fé e sua conexão com Deus. Lembre-se, a conquista definitiva da solidão não vem de fontes externas, mas da profunda e transformadora realidade de que, em Cristo, você nunca estará mais desamparado. Viva essa verdade com ousadia e confiança. Ele está com você, agora e para sempre.